abrir as suas Bíblias, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 5, 6 e 7. Quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade que nos foi concedida. Irmão Mateus, Deus continue te abençoando, irmão, pela tua mocidade. Agradeço a Deus também pela vida da Jamila, sabe, essa mulher linda, Deus para a glória de São Jesus. Agradeço a Deus também pela vida da irmã Maria Tenório, da irmã Elielma. Elas moram no meu coração, são umas mães em Cristo Jesus para mim. E assim também eu cumprimento toda a igreja, todos os coordenadores e os demais obreiros da casa do Senhor. Os irmãos, eu peço a oração dos irmãos também, porque na madrugada de hoje eu tive uma crise asmática. Eu peguei poeira e vocês não sabem como é que é. Aí acabei parando na emergência, mas com a glória de Deus nós estamos aqui. Isso prova que nós não somos nada diante do Senhor. Por mais que aconteça situações, circunstâncias que venham tentar impedir o agir de Deus, porém a graça de Deus fala mais alto aos nossos corações. Vamos ler. Primeira carta de Paulo, segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7, que vai dizer da seguinte forma: lembro da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, eu te lembro que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A irmã Juliene perguntou para os irmãos qual era o tema. E eu quero perguntar novamente. No 3, o tema 1, 2, 3. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando nós falamos de dom, nós temos diversos significados. Só que o dom que nos fala aqui na palavra de Deus, ele tem um dos dois, eu vos digo agora. É a capacidade que a pessoa tem, que excede o entendimento humano. É aquela que, por intermédio divino, você recebe, mas alguém pode não receber da mesma forma. Então, cada um tem o seu dom. Mas o que eu quero trazer para os irmãos nesta noite é que aquelas pessoas que têm um dom, têm um chamado, estas não estão isentas a passar por circunstâncias difíceis, não estão isentas a passar por sofrimentos e por dificuldades. Nós trazemos no contexto de 2 Timóteo, Paulo, ao escrever esta carta para este jovem Timóteo, ele estava em uma prisão, ele estava próximo da hora de sua morte. A palavra de Deus chama de martírio, na hora, chegando, em breve chegaria a sua morte. E ele viu que o jovem Timóteo já estava na igreja de Éfeso, e ele sabia muito bem que naquela igreja possuíam homens que pregavam contra o Evangelho de Cristo. E também existia pessoas que afrontavam a vida de Timóteo, segundo o contexto das duas cartas. E com isso, como um bom líder, ele percebe que
era necessário escrever uma carta para Timóteo, para que Timóteo pudesse ser consolado de alguma forma, pudesse ser ensinado de alguma forma. Enquanto na primeira carta a Timóteo, Paulo vai trazer um pouco mais um contexto problemático do relacionamento da igreja. Na segunda carta, Paulo ele já foca no relacionamento de Timóteo com Jesus, de como seria os seus caminhos de agora em diante, que Paulo iria morrer. Então Paulo ele percebe esse grito de socorro de Timóteo. Timóteo era um jovem assim como eu e como você. Tínhamos, assim como nós temos limitações, ele também tinha limitações. Algumas vezes ele se encontrava fraco, abatido, porém estava com ele um homem que ressuscitou ao terceiro dia, e este homem está conosco, que é Jesus Cristo de Nazaré. Como bem nos diz a palavra de Deus, Jesus afirma: eis que estou convosco todos os dias. Meus irmãos, na palavra de Deus nós vamos encontrar diversos profetas, diversos homens de Deus, que foram chamados por Deus, passando por momentos de crise, passando por momentos de circunstâncias difíceis. Nós vamos ver Daniel não podia orar, tanto que foi jogado os leões. Vamos ver os 3 jovens na fornalha, eles deveriam se dobrar, porém eles não se dobraram, foram jogados na fornalha. Trazemos também Jesus. Jesus ele foi perseguido, Jesus ele foi açoitado, Jesus ele sofreu, ele padeceu por nossas vidas. E não diferentemente iria acontecer com a igreja primitiva, e não diferentemente iria acontecer conosco. Nós iremos sim, meus irmãos, passar por momentos em que nós vamos ouvir o povo nos rejeitando, nós vamos ouvir palavras que nos machucarão, mas nós não estamos firmados no que os outros falam, nós estamos firmados naquilo que Jesus falou para nós, naquilo que Jesus fez para nós, na promessa de Deus sobre as nossas vidas. Então Timóteo, Paulo, melhor dizendo, queria trazer esta mensagem a Timóteo. Timóteo, não preocupe-se no teu coração. Timóteo andava preocupado, andava com medo, ele andava tímido, como diz a sua palavra. Nós vamos perceber que Paulo, ele começa já tranquilizando aquele jovem na segunda carta. Ele começa dizendo: Timóteo, eu lembro de você em todas as minhas orações. Entenda, Paulo estava na prisão. Paulo orava constantemente, e constantemente ele orava por Timóteo. Ele poderia orar pelas milhares de igrejas que ele havia passado, mas ele orava, ele citava Timóteo em algum momento. E isso foi um dos pontos em que Paulo ele traz esta mensagem a Timóteo, para que Timóteo se sentisse amado, para que Timóteo visse que ele não estava sozinho. Quando nós ouvimos de alguém, de um homem, de uma mulher de Deus: ei, fulano, eu estou por ti, nós nos sentimos bem, nos sentimos melhor, independente da situação em que nós estamos passando, nós nos sentimos melhor com aquilo, porque nós sabemos que Cristo está cuidando de nossas vidas, Cristo está cuidando de nós por intermédio de pessoas na sua igreja. Aleluia. E assim Paulo ele diz: eu oro por ti,
Ele precisava fazer Timóteo lembrar de algo, de que, irmão? No versículo 5, Timóteo vai receber a mensagem de Paulo. Eu lembro da tua fé sem fingimento. O que é isto? A fé sem fingimento é aquela em que você, diante dos seus colegas de colégio, de trabalho, de faculdade, você não se esconde. Essa fé é a fé em que você confia em Cristo ao ponto de as pessoas verem esta confiança em você. As pessoas verem que você confia em alguém que nunca viu. Timóteo já havia visto Jesus? Sim ou não? Não. Timóteo nunca havia visto Jesus. Mas ele confiava, porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas vivemos pelo que nós cremos. E é por isso que Paulo falava para Timóteo: Timóteo, eu lembro da tua fé sem fingimento, a tua fé sincera que você tinha em Cristo Jesus. Tanto que nós vamos observar em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 2, Paulo está na sua segunda viagem missionária, e ali ele vai até a cidade de Listra, Derbe, e ali ele escuta aquele povo daquela região falando um bom testemunho de Timóteo. Eles falavam bem de Timóteo, porque Timóteo não era qualquer um. Timóteo era um jovem, assim como eu e como você, diferente, que confiava no Senhor Jesus. Timóteo não era um jovem como os jovens deste mundo afora. Timóteo era um jovem que dizia com todas as letras: eu dependo de Cristo. Enquanto os jovens aí afora dizem: eu busco ser independente de mim mesmo, eu busco fazer o que eu quero, eu amo fazer o que eu gosto. Só que nós somos diferentes. Paulo vai dizer assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu cometo. O que isso tem a ver? A carne, ela tenta se sobressair diante do Espírito. Só que o Espírito de Deus que habita em nossas vidas, este diz assim: meu filho, você já não vive mais para as suas vontades. Assim como Paulo afirmou: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Timóteo tinha esta fé, esse entendimento de que vivia nele alguém que possuía todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse alguém era Jesus. Esse alguém era Jesus de Nazaré. E também nós podemos buscar aplicar essa mensagem quando nós entendemos que um bom testemunho, ele leva aquelas pessoas que estão ao seu redor. Outro dia eu estava no serviço, aí eu comecei a louvar uma música baixinho. Quando eu percebo, lá no serviço tem acho que mais 5 pessoas desviadas, eu percebo que está a sala toda cantando. Eu estou assim: rapaz, isso não sou eu que fiz, não sou eu que faço, é Cristo Jesus em nossas vidas. O poder não advém de nós, o poder vem de Cristo Jesus em nossas vidas. Então Paulo está dizendo: Timóteo, a fé que você tem é a fé sem fingimento. E ele vai puxar também: é a mesma fé que a sua mãe e a sua avó têm. Mas por que ele fala isso? Nós vamos observar em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, que quando Paulo, na sua primeira viagem missionária, vai pregar na cidade de Listra e Derbe, lá 2 mulheres aceitam o Evangelho de Cristo, e estas
dá a entender, diante do contexto, diante do cenário, que são a mãe e a avó de Timóteo. Daqui nós percebemos que o ensinamento pelo qual Timóteo hoje tem essa fé, não advém dele, mas advém dos ensinamentos dos seus pais, da sua avó, da sua mãe. O que isto puxa de importante para nós? É necessário nós ouvirmos os conselhos de nossos pais, porque muitas das vezes nós somos desobedientes aos nossos pais. Nós buscamos andar por um caminho contrário aos valores e princípios aos nossos pais. Só que nós somos o Timóteo desta geração. Nós somos o Timóteo que fala: eu não vou seguir outro caminho a não ser o Cristo que a minha mãe e minha avó acreditam. Elas acreditavam a tal ponto. Lembrem de algo: Timóteo era jovem. Então existem aquelas mães protetoras que não deixariam de forma alguma um jovem, um filho sair da casa para sofrer por alguém que nunca viu. Porém, a fé daquelas mulheres era tão grande que elas permitem que Timóteo vá com Paulo. Timóteo vá com Paulo. Elas tinham conhecimento de que ele iria ser rejeitado, ele iria ser açoitado, ele talvez poderia até ser morto por pregar o Evangelho. Elas tinham esse conhecimento, mas a confiança que elas tinham, a fé que elas tinham, estava firmada no Deus Todo-Poderoso. E Paulo, ao trazer isto, ele vai dizer mais embaixo: ei Timóteo, esta fé é a fé que você tem. Ele está mesmo que lembrando a Timóteo. Por algum momento Timóteo deve ter esquecido por conta do medo. Esta é a fé que você tem, Timóteo. A fé não fingida, a fé sincera, a fé dos seus pais. E é interessante porque nós vamos observar que é por meio dessa fé de Timóteo, é que faz ele entender os mistérios de Cristo. É por meio dessa confiança em Cristo que Paulo diz: lembre. Mais uma vez, Paulo primeiro ele fala: eu lembro da fé que você tinha. Mas no versículo 6 ele vai dizer: lembre. Então, eu te lembro então, por isso, por esta fé que eles tinham. Perceba algo. Paulo, ele puxa o entendimento. Por isso que, pela fé que ele tem, eu te lembro. Pela fé que tu tem, Timóteo, eu te lembro. Desperta um dom que há em ti. Desperta um dom que há em ti. Por algum momento, Timóteo deve ter negligenciado o dom. Por algum momento, a inconstância deve ter entrado em sua vida. Mas Paulo, como um bom líder, ele sabia: Timóteo, reaviva o dom que há em ti, o dom de Deus que há em ti. Já falamos do dom. No começo eu falei que o dom tinha dois significados, vários significados, mas aqui no grego traz dois significados. Um é o dom que nós falamos, o dom de ter esta capacidade diferente das demais, e o dom de Cristo. Então perceba algo: este dom advém de Cristo, advém da graça, de graça, é bem imerecido. Você merece o dom de louvar? Não. Mas Cristo te capacita a ter, para engrandecer o nome dele através de sua vida. Você tem o dom de louvar, de pregar o Evangelho? Talvez não, mas lembre-se de uma coisa: é Cristo que te capacita. Às vezes o medo vai tentar te
desestabilizar. Mas lembre-se, o dom que você possui não é seu, o dom é de Cristo em tua vida. Foi através da graça que Ele derramou esse dom que há em ti, esse chamado que talvez você tenha negligenciado. Cadê você pregando como outrora pregava? Cadê você louvando, Timóteo, como você outrora louvava? É necessário nós despertarmos, é necessário nós voltarmos ao que fazíamos antes. O que é isto, Daniel? É a constância. É necessário nós voltarmos a ter essa constância, porque talvez as circunstâncias tenham trago essa inconstância na vida dele. Porque quando nós passamos por dificuldades, nós seres humanos ficamos fracos. Alguns buscam a dependência em Cristo, mas outros acabam buscando a dependência em outros lugares. Só que os Timóteos dessa geração, eles buscam por isto em Cristo Jesus. A nossa vida com Cristo, a constância em Cristo, independe das circunstâncias. Lembre bem, Timóteo, ele estava sofrendo, ele estava aflito por alguma coisa que entristecia o seu coração, por aqueles homens o afrontando dentro da igreja. Só que Paulo estava dizendo: ei, o dom que há em ti não vem de ti, vem de Deus. Então honre esse dom que há em ti. Desperta, acorde. Estamos diante de uma geração que está dormindo para o dom, o chamado que Deus colocou nos nossos corações. A inconstância tem matado os jovens dessa geração. A inconstância, às vezes, no trabalho, o ativismo, as atividades que nós fazemos no dia a dia estejam atrapalhando o nosso relacionamento. Daniel, eu trabalho o dia todinho, chego em casa cansado. Eu estudo à noite também, chego em casa cansado. Mas é aí que está o segredo. Você não deve fazer o que você quer. Você deve matar a sua carne e fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus quer para a tua vida. Eu não estou com vontade de ler a palavra, mas eu vou ler a palavra. Eu não estou com vontade de orar, mas eu vou orar. Porque Timóteo não depende de si mesmo. Timóteo depende de Cristo. É necessário ter essa constância, esse relacionamento que muitos nós, jovens, temos perdido. Nós devemos voltar a praticar esse dom, esse chamado que Deus colocou aos nossos corações. Então, jovem, então, Timóteo, desperta o dom que há em ti. Desperta, reaviva o dom que há em ti. Paulo então viu que Timóteo ainda estava com medo. Porque, Daniel, nós somos Timóteo. Nós não conhecemos a história. Conhecer a história é fácil. Hoje em dia nós falarmos é fácil. Mas Timóteo não tinha a história. Timóteo não tinha o Novo Testamento. Ele acreditava em um homem que morreu na cruz. E por ser judeu, isto era um sinônimo de vergonha. Timóteo, ele era liderado por um homem que ele estava na prisão. Sinônimo de vergonha. Se nós nos colocarmos no lugar dele, nós iríamos sentir a mesma coisa que ele estava sentindo naquele momento. Medo, vergonha, porque ele sabia que da mesma forma que Paulo estava naquela prisão, ele sabia que um dia ele iria passar por aquilo. Porque Jesus foi rejeitado primeiro.
Quem é você para não ser rejeitado? E às vezes nós nos escondemos debaixo de uma gaveta por estarmos sendo rejeitados por alguém. Mas ser rejeitado por uma pessoa não me agrega, não me edifica em nada. Mas ser rejeitado por Cristo, ouvir, aparta-te de mim, eu não te conheço. Isso sim é algo triste. Isto sim é algo que irá nos levar à morte. Mas ouvir de Jesus: vem, filhinho de meu Pai. Mas ouvir de Jesus: vem, filhinho de meu Pai. É isto que Timóteo deveria estar firmado, não na rejeição, mas na aceitação de Cristo Jesus. Timóteo, ele estava passando por aquilo, mas Paulo estava o lembrando: Timóteo, o medo que você tem não vem de Deus, porque Deus, Ele não te deu espírito de medo. Deus, Ele não te deu espírito de medo. E quando Paulo vem trazer esse medo, no grego, é usado na literatura bíblica para indicar uma pessoa que diante da batalha, ela fugia. Então Paulo estava dizendo: Timóteo, Deus não te deu espírito de medo, Ele não te deu espírito de covardia para olhar para trás e correr diante das batalhas. Mas sabe o que Deus te dá? Mas sabe o que Deus te diz? É que mesmo diante das batalhas, não olhe para trás, não corra. Entenda, aquele que peleja por nós está lá na frente. Cristo Jesus vai à frente das batalhas em nossas vidas, quando nós fazemos o quê? Temos uma fé sincera em Cristo Jesus. A fé que Paulo estava afirmando de modo de ter, ele estava lembrando que a fé que ele tem em Deus não traz medo, não traz o medo, mas traz, como diz a palavra, poder, amor e moderação. E quando nós juntamos os três significados, vai trazer o controle, a estabilidade. Preciso que você entenda. Primeiro ele fala do medo, e o medo é algo da mente, certo? O medo é algo da... Me ajude. O medo é algo da mente. O medo não vem de Deus, o medo é algo da mente. Então, Paulo estava dizendo: é preciso ter um controle sobre o medo. Daniel, como é que eu faço isso? Pois eu te lembro. Os discípulos estavam dentro do barco, em meio a uma tempestade, e ali o vento batia forte, o medo os causava, os transitava ali naquele lugar. Isso é porque eles não tinham entendido ainda que quem estava no barco era Cristo Jesus. E a partir do momento que eles entendem, Cristo levanta e diz: acalma-te, mar. Se você permitir que Cristo tome o controle e a direção da sua vida, da sua mente, você vai estar dando liberdade para que o medo não entre mais em sua vida. O medo que eu vos falo não é o medo do ser humano que nós temos aqui, de um animal, de outra coisa, não. É o medo que controla a nossa mente. Deus, Ele não nos deu este medo. Deus não deu medo para nós. Deus nos deu coragem, ousadia para, em frente ao urso, em frente ao leão, nós não deitarmos para ele, para nós não voltarmos atrás, mas assim dizer: eu estou aqui diante do Senhor dos Exércitos. Ele foi ali. Paulo estava lembrando a Timóteo, Jesus, Ele vai à tua frente.
Não tenha medo das circunstâncias, da rejeição. Não tenha medo, porque Cristo Jesus está contigo. Paulo afirmava que era necessário ele morrer, já estava na hora da sua morte, do seu martírio. Só que Paulo, com essas palavras, estava afirmando: Jesus está contigo. Eu posso estar partindo, mas Jesus está contigo. Isaías vai trazer algo muito interessante. Capítulo 42. Timóteo, quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão, porque eu, Senhor, estou contigo. Fique de pé em nome de Jesus. Então nós somos o Timóteo dessa geração. Nós devemos ter uma fé sincera em Cristo Jesus. Nós devemos crer e confiar as nossas vidas, a nossa juventude a Jesus. Sabe por que Jesus não desiste de ti? Sabe por que Ele não desiste de ti? Porque Ele tem um chamado para a tua vida. Porque Ele te conhece muito mais do que a você mesmo. A palavra de Deus vai dizer que Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Ei, Timóteo, Jesus é quem cuida de vocês. Jesus é quem te dá forças em meio a situações que você pensa que você vai cair. É Jesus que estava ali com você. É Jesus, ei, você nunca esteve sozinho. Ele fala: Timóteo, você nunca esteve só. Cristo sempre esteve com você. Porque aflige o teu coração, Timóteo. A palavra pela qual vos prega, o Evangelho de Cristo, é daquele que está acima, é aquele que está sentado à direita do trono de Deus. E porque nós tememos, e porque nós permitimos que a ansiedade, o medo tomem conta das nossas mentes, sendo que nós devemos confiar, acreditar que Cristo virá nos buscar. Paulo vai dizer que nenhum sofrimento é capaz de ser comparado com a glória que há de ser nos revelada no céu. E eu te pergunto de novo: por que você está com medo? Sabe aquela noite que você não conseguia dormir? Sabe quem te fez dormir? Foi Cristo Jesus. Foi o poder dele que te fez repousar em verdes passos. Foi o poder de Cristo Jesus em tua vida. Não é necessário você ter medo. Timóteo traz um resultado interessante para nós. Ele continuou a pregar. Timóteo, com coragem, agora com muita ousadia, ele continua a pregar o Evangelho de Cristo. Paulo, então, no capítulo 4 dessa carta, ele vai dizer: combati o combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo, ele diz na prisão, sabendo que ele estava prestes a morrer: combati o combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Ele estava dizendo: Timóteo, já é chegada a minha hora. Timóteo, é necessário que eu parta. Mas foi para isso que Cristo te levantou, para ser um remanescente, para não depender de homens. Diversos homens já passaram por esta igreja, mas esta igreja continua firme, continua em pé, porque quem cuida dela é Cristo Jesus. Aleluia! Porque você está com o seu coração abatido, porque você está aflito, sendo que é Jesus que está dentro do mar, sendo que em meio à tempestade da tua vida
é a hora que Ele entra com providência e diz: acalma-te, mar. Acalma-te ansiedade, depressão, acalma-te medo, circunstâncias difíceis. Acalma-te. Mas Daniel, eu passo por circunstâncias difíceis, por provações, por sofrimentos. Onde está Jesus? Você não está isento a isto. Jesus está aqui, ó. Jesus está aqui, ó. Está aqui, ó. Quando você está andando, está difícil, tá, mas Jesus está aqui, ó. Eis que eu estou convosco todos os dias. Está difícil, tá, mas eis que eu estou convosco todos os dias. Você não está só. Cristo está contigo. Eu quero saber aonde estão os Timóteos dessa geração. Eu quero saber onde estão os Timóteos desta geração. Misericórdia. Onde estão os Timóteos dessa geração? Aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que têm o entendimento de que Cristo está contigo e não irá permitir que o dom se apague. Ei, meu filho, não deixe que o dom que é te se apague. Não deixe que as circunstâncias, não deixe que as pessoas falam te entristeça, mas entenda, é Deus quem te capacita, é Deus quem te levanta, é Deus quem te usa. Você precisa confiar, você precisa descansar. Eu preciso ser ousado e chamar à frente. Venha com total liberdade, mas venha com fé, com o entendimento de que Cristo está contigo todos os dias, e a chamada que talvez você deixou morrer, Ele irá reavivar. Venha até a frente se você entende que você não depende de si mesmo, mas depende de Cristo. Mas venha com fé, venha com confiança de que a situação irá ser mudada. Onde estão os Timóteos dessa geração? Onde estão aqueles que não têm medo de sair do seu lugar? Onde estão aqueles que têm coragem, que têm ousadia para mostrar para todo o povo de Deus que eu estou aqui, porque eu não dependo